Em 2021, o jovem Lucas Terra, de apenas 14 anos, desapareceu ao caminho da igreja. 2 dias após, o seu corpo é encontrado carbonizado. Desde então, a sua família luta por justiça. O seu pai, José Carlos, faleceu em 2019 e a sua mãe, Marion Terra, está pedindo ajuda para que esse crime venha a júri popular. Porque agora, em 2021, esse crime completa 20 anos e caso isso aconteça, ele vai prescrever. Vamos ajudar essa mãe a conseguir justiça pela vida do seu filho. Curta e compartilhe esse vídeo para que a gente possa ajudar a Marion, que já luta há 20 anos em busca de justiça. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o caso de hoje está muito especial, muito importante. Eu estou gravando esse vídeo na intenção de ajudar a mãe do Lucas Terra a conseguir justiça. Ela está pedindo no seu Instagram para que todos divulguem o caso do filho, porque no final desse ano esse crime prescreve antes mesmo de ter ido a júri popular. Eu vou deixar o Instagram da Marion Terra para vocês poderem conhecer a história de vida e luta dessa mãe. O Instagram dela também tem um link da petição. Eu vou deixar no comentário fixado o link do Instagram e dessa petição para que você possa assinar. Eu vou pedir desculpa já de antemão, caso eu erre na edição desse vídeo. Primeiro lugar, porque eu não sou nenhuma profissional da edição. E segundo lugar, que eu estou, com meu braço imobilizado. Sofri um pequeno acidente, mas está tudo bem. E eu não queria deixar vocês sem vídeo e muito menos deixar de ajudar a Marion. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos fazer justiça por Lucas Terra. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Na época dos fatos, Lucas Vargas Terra era um adolescente de 14 anos. Filho de Marion e José Carlos Terra. A família era natural da Bahia, porém eles moravam em Copacabana, no Rio de Janeiro. Marion, nesse período, tinha conseguido um excelente emprego na Itália e então ela foi morar lá e arrumar a vida para que posteriormente o filho e o marido fossem também para o país de forma definitiva. O José Carlos então tem a ideia de passar os últimos meses em Salvador para poder rever amigos e familiares que moravam lá, já que eles estavam de mudança, prevista para cerca de 3 meses. O Lucas não curtiu muito essa ideia da mudança, porque ele já tinha sua vida no Rio, tinha seus amigos e também tinha seus compromissos na igreja que ele frequentava. O Lucas era um rapaz muito cristão e amava Jesus, como foi dito pela sua própria mãe. Gostava de exercer o seu cargo na igreja, ele fazia trabalhos de evangelização nas ruas, convidando pessoas a conhecerem o templo, e ele também auxiliava o pastor durante os cultos religiosos. Mesmo sendo tão jovem, ele já tinha o cargo de obreiro na igreja e ele era muito responsável com todos os seus afazeres. Lucas tinha o sonho de ser pastor e ele acreditava que aquela era a forma de levar amor às pessoas, espalhar o bem pelo mundo e mudar vidas. E mesmo contra sua vontade, o Lucas se muda com o pai para Salvador e lá ele já começa a procurar uma nova filial da sua igreja para que ele possa dar continuidade ao seu trabalho. Nessa igreja ele conhece Silvio Galiza, que trabalhava como secretário do pastor. Lucas então se apresenta, diz que ele já trabalhava em outra filial como obreiro e explica a situação dizendo que ele vai passar alguns meses ali na Bahia, mas que em breve ele vai se mudar para a Itália. Silvio recepciona muito bem o rapaz, ele se dispõe a apresentá-lo a outros membros da igreja e orientá-lo também a dar seguimento aos seus novos afazeres. E assim começou a amizade entre Silvio e Lucas. Aonde Lucas ia, Silvio estava ao redor, vigiando com quem ele conversava, quem eram as pessoas que ele se relacionava. Silvio inventava diversas atividades para manter o Lucas sempre sob a sua supervisão. E isso então começou a chamar a atenção dos outros membros, porque Galiza parecia estar obcecado pelo adolescente. Silvio havia sido transferido de outra unidade onde ele tinha o cargo de pastor, e essa transferência aconteceu por má conduta. E então ele foi realocado de filial e foi rebaixado de cargo, passando a exercer a função de secretário de pastor. E lá também ele recebeu o apelido de secretário do diabo. Com isso já dá para perceber que ele não era gente boa. Com essa perseguição com o Lucas, esse assunto começou a rolar no templo, mas isso não inibiu o Silvio. Ele perseguia o Lucas, não permitia que ele conversasse com outras pessoas e nem gostava que ele participasse de grupos jovens. Sendo que o Silvio era um homem de 21 anos
e Lucas tinha apenas 14. E como ele era um rapaz muito obediente e pacífico, Silvio acabava se aproveitando disso para manipulá-lo. Lucas tinha se apaixonado por uma menina de sua igreja e Silvio, ao ficar sabendo disso, ele ficou enfurecido e proibiu que ele namorasse com essa garota. Ele argumentava de diferentes formas a fim de fazer com que ele desistisse daquele interesse. E conhecendo muito bem o sonho que o Lucas tinha em se tornar pastor, ele dizia que era melhor o Lucas se dedicar integralmente aos seus compromissos religiosos, porque o namoro iria atrapalhá-lo. As atitudes de Galiza estavam ficando cada dia mais inapropriadas e ele não fazia questão de esconder isso. Se ele via Lucas conversando em uma roda de amigos, ele se metia, cortava o assunto e tirava Lucas de perto daquelas pessoas. Um ciúme completamente infundado. E como forma de evitar a aproximação do casal, o Silvio nomeou o Lucas como seu secretário. Tipo, secretário do secretário. Totalmente sem fundamento isso. Até porque Galiza não tinha a menor autonomia para nomear quem quer que fosse e muito menos inventar cargos. Mas Lucas estava feliz. Ele acreditava no bem e nas pessoas. E achava que aquilo era uma forma de trilhar o seu caminho até, enfim, se tornar pastor. O menino participava de maior número de atividade possível e ele fazia tudo com muito esmero e amor. Até a mãe dele questionava que ele fizesse serviços como limpar o banheiro do templo, mas ele não se importava com a função. E ele respondia dizendo que não fazia pelos homens, e sim para Deus. E apesar de vir de uma família com uma condição estável, o Lucas, diferente de outros adolescentes, ele não fazia questão de ostentar roupas boas ou roupas de marca. Ele dizia que se sentia mal em vestir roupas caras, sabendo que teria outras pessoas que não tinham nem o que usar. E esse era o Lucas, um rapaz cheio de amor e fé, que acreditava nas pessoas e se empenhava em fazer do mundo um lugar melhor. E mesmo tendo só coisas boas a oferecer, ele teve um fim que ninguém poderia imaginar. Silvio Galiza então convida Lucas e outro adolescente para passar a noite no templo, fazendo orações numa espécie de vigília. Os pais não se incomodavam que o Lucas dedicasse tanto tempo à sua religião. O pai até dizia que achava que a igreja era o lugar mais seguro onde ele poderia estar, entre bispos e pastores. No dia da vigília estavam os adolescentes, o obreiro da igreja e Galiza. E na hora de dormir, o outro menino juntamente com o obreiro dormiram no banco da igreja. Mas Silvio convidou o Lucas para dormir no quarto junto com ele. Em entrevista, o Silvio diz que os dois dormiram na mesma cama, porém em lados opostos. O Lucas dizia aos amigos que o Silvio tinha costume de convidá-lo para ficar até tarde na igreja e também para dormir. Marion e José Carlos, eles não tinham ciência do que estava acontecendo e não sabiam desse comportamento obsessivo de Galiza pelo seu filho. A instituição tomou ciência do que estava acontecendo, que Silvio tinha dormido com um dos adolescentes e como ele já vinha de um histórico duvidoso, ele foi transferido mais uma vez de filial. Mesmo tendo sido afastado, Silvio continuava frequentando os cultos para encontrar com Lucas. E então ele passa a perseguir o garoto de uma forma mais intensa. No dia 21 de março de 2001, depois de uma reunião religiosa no templo, mais uma vez Silvio estava do lado de fora observando Lucas. E ao ver que ele estava numa roda de amigos, juntamente com a sua namorada, ele interrompe a conversa, retira Lucas do meio dos amigos e da namorada e o convida para fazer uma vigília numa outra igreja. E essa obsessão de Silvio por Lucas estava ficando tão notória que deixava outras pessoas ao redor desconfortáveis. Lucas se despede dos amigos para sair com Silvio e uma dessas amigas pergunta para onde ele estava indo e ele só respondeu: "Vou ali". E na entrevista ela disse que perguntou: "Você vai ali aonde se você não conhece nada por aqui?" E nisso estava Silvio parado olhando para ela de cara feia. E mesmo com o alerta dessa amiga, o Lucas decidiu seguir para essa próxima igreja com o Silvio. E eles pararam em uma loja de conveniência e nisso o Lucas usou um orelhão para ligar para o pai para avisar que estaria com o Silvio, que não era para ele se preocupar, que provavelmente ele só chegaria na próxima manhã. Mas Silvio não estava na hora dessa ligação, ele não sabia que o Lucas tinha avisado que estava com ele ao pai. No dia seguinte, foi ficando tarde, as horas passando e nada do Lucas chegar. O pai até achou estranho, mas ele não se preocupava, achando que o Lucas poderia ter passado mais tempo entretido com as suas funções e acabou se atrasando.
Pouco tempo depois, a mãe do Lucas liga da Itália querendo saber do filho e o Carlos diz que ele saiu, a fim de não preocupá-la, porque ela estava em outro país e ele também acreditava que não tinha motivo para alarde e logo seu filho chegaria. Mais tempo se passou e Carlos começou a se incomodar com a falta de notícia de Lucas e decide ir procurá-lo. Então ele se dirige à igreja e lá ele já encontra com Silvio e pergunta onde estava o Lucas. O Silvio diz que não tinha visto o Lucas, que deixou ele no ponto de ônibus e não teve mais notícia dele. O José então começou a ficar desesperado sem saber onde estava o Lucas e ele confirmou com alguns membros da igreja que o Lucas tinha sim saído com o Silvio. Achando aquilo tudo muito estranho, o José Carlos então vai à delegacia prestar queixa, porém ele é orientado a guardar 48 horas para que pudesse declarar o seu filho como desaparecido. Naquela época ainda era vigente que você aguardasse 48 horas, só que atualmente isso não existe mais. As primeiras horas de um desaparecimento são cruciais para que a pessoa seja encontrada e não tem prazo mínimo estipulado para que seja declarado uma pessoa como desaparecida. 2 dias após o sumiço de Lucas Terra, é encontrado em um terreno abandonado uma caixa com o corpo carbonizado. José Carlos então é informado dizendo que poderia ser o corpo de Lucas. E nesse momento, o mundo daquele pai vem abaixo. Ele fica desesperado com aquela possibilidade e chama um amigo para fazer o reconhecimento porque ele não poderia suportar tudo aquilo. E essa pessoa que vai lá para fazer esse reconhecimento, ele diz que não era o Lucas. O pai fica muito aliviado em saber que aquele corpo carbonizado não era do seu filho, então ele permanece na esperança de encontrar logo o menino. O corpo é levado para o Instituto Médico Legal e após 12 dias é confirmado que, infelizmente, era o corpo de Lucas Terra. Outros exames e avaliações foram feitas e somente após 45 dias os pais puderam sepultar o filho. Após a autópsia, foi definido que o Lucas havia sido amarrado, amordaçado e provavelmente sofreu abuso sexual. Porém, isso não pôde ser confirmado devido ao estado do corpo, mas haviam indícios. Também foi concluído que o pano usado para tapar a boca e o nariz de Lucas era semelhante a cortinas usadas no templo da Igreja Universal. E foi aí que começou a luta dos pais em busca de justiça. O Silvio Galiza prestou depoimento e, mesmo negando qualquer participação, ele foi considerado culpado, porém não teve nenhuma pena definida. Silvio recebeu total apoio da instituição religiosa que arcou com todos os custos da sua defesa. Ele tinha advogados renomados para atendê-lo, porém mesmo com toda essa assistência, ele foi condenado a 23 anos. E mesmo sem a confirmação, o Silvio também foi condenado por abuso sexual do Lucas Terra. Após a apelação, a pena é reduzida a 19 anos. Depois cai para 15 anos e ele cumpre em regime semi-aberto, retornando para a prisão apenas para dormir. E isso foi durante pouquíssimo tempo e logo após ele passou a responder em liberdade. Desde a condenação até hoje foram um total 48 recursos bancados pela Igreja Universal. É muito dinheiro envolvido para arcar com todo esse gasto. Em 2006, houve a reconstituição do crime e isso traz à tona novos elementos do caso, como testemunhas que disseram ter visto uma Kombi que abandonou e atirou fogo na caixa que continha o corpo do Lucas. Sendo que o Silvio não tinha carro e pouco sabia dirigir, e isso levantou suspeitas de que ele não agiu sozinho. E nessa altura, o Silvio já contava com 7 advogados fazendo a sua defesa, todos custeados pela Igreja Universal. Testemunhas que deporam relatando a obsessão e o assédio de Galiza com o Lucas foram hostilizadas e ameaçadas pela igreja. Era dito que Lucas era um garoto que veio do Rio de Janeiro para envergonhar um homem de Deus. Silvio então muda sua versão e entra em cena mais 2 pessoas. Ele diz que o Lucas flagrou Joel Miranda e Fernanda Aparecido durante ato sexual. E como forma de calá-lo, eles ceifaram a vida do menino para encerrar o assunto.
Silvio também acusa a igreja de ter ameaçado ele e sua família, e por isso ele tinha se calado e assumido toda a responsabilidade. Marion e José Carlos também passaram a sofrer ameaças, e isso fazia com que testemunhas tivessem medo de depor e sofrerem maiores retaliações. Mas esses pais nunca desistiram do filho. O José Carlos até começou a estudar direito a fim de se inteirar mais sobre assuntos e penalidades criminais. O pai de Lucas fazia apelos na ONU e escreveu um livro chamado Lucas Terra, Traído pela Obediência, com o intuito de dar maior visibilidade ao caso e gerar também um alcance, fazendo com que os acusados fossem a júri popular. Após lutar muito pelo filho, mover céus e terra, em 2019 José Carlos morre sem ver a justiça ter sido feita pela morte do seu filho. Marion, quem acabou perdendo o filho e agora o marido, estava nessa luta sozinha. A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar 1 milhão de indenização por danos morais, porém eles se negaram, dizendo que eles não tinham nada a ver com aquilo, que Silvio era apenas um funcionário e ele não estava no horário de trabalho quando tudo aconteceu. Eles entraram com um novo recurso, perderam e foram condenados dessa vez a pagar 2 milhões de reais. Todo o valor da indenização foi usado na luta pela justiça e também bens materiais foram sendo vendidos, porque como foram 48 recursos, bancar tudo isso, gente, é muito dinheiro e a família não estava disposta a desistir. Atualmente, a Marion continua nessa luta por justiça e em 2020 foi definido o júri popular, mas a pandemia acabou adiando. Marion Terra está pedindo ajuda para que esse caso seja divulgado, porque no final desse ano, gente, o crime completa 20 anos. Se isso acontecer, ele vai prescrever. José Carlos faleceu sem ver a justiça ser feita pelo seu filho. E é muito importante que esse caso alcance o maior número de pessoas possíveis. Então vamos ajudar essa mãe a alcançar a justiça pela vida do seu filho, que teve uma morte tão precoce e tão cruel. Quem vai definir se eles são culpados ou inocentes é o júri, mas é importante que a justiça seja feita. Não vamos permitir que mais esse inocente caia na impunidade. Então passem lá no Instagram da Marion para conhecer a luta dessa mãe e considerem também assinar a petição de justiça por Lucas Terra. Eu vou deixar os dois links, a petição e o Instagram da Marion, nos comentários fixados. Se cada um fizer a sua parte divulgando esse caso, a gente vai conseguir justiça por esse menino. Eu agradeço demais se você assistiu até aqui e agradeço também pelo apoio que eu sei que vocês darão a Marion. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!